Oi pessoal, no nosso Minuto Data Science de hoje a gente vai entender por que Python é tão utilizado para a exploração de dados. Eu já deixei aqui algumas bibliotecas para o nosso projeto carregado, tá? Só para adiantar porque a gente tem bastante coisa pela frente. Tá? Vamos começar carregando aí a nossa base de dados. Eu estou trazendo aqui uma base de dados bem comum, bem simples, né? É um CSV com dados de clientes, tá? Então estou carregando ele aqui, esse CSV nessa variável data, e a gente vai utilizar durante todo o projeto essa variável. Percebemos que ele tem 200 linhas, aí algumas colunas aí bem comum, como gênero, idade, né? O gasto anual, o score, entre outras informações, tá? E vamos começar aqui com uma função bem simples, mas que é muito útil no dia a dia, que é um describe, onde ele já vai nos trazer aí alguns dados interessantes para todas as colunas, né? Ele já traz aqui qual que é o valor mínimo, o valor máximo. A gente já, a partir desse dado aqui, por exemplo, entende que a idade máxima aí da nossa base é 70 anos, né, e que a nossa idade mínima é 18, a gente já entende que o nosso annual income mais alto é de 137, entre outros dados, ok? Então a gente tem aqui alguns dados já interessantes, mas vamos além, vamos começar a visualizar gráficos, né? Afinal, o gráfico é extremamente poderoso para quem trabalha com exploração de dados, para que a gente possa ter alguns insights aí interessantes. Eu vou começar imprimindo aí dois gráficos, um gráfico aqui de annual income, mas separado por faixas, né? E o outro de idade também separado por faixas, tá? Então o que esse dado está me dizendo? Eu tenho esse gráfico aqui, onde eu começo a entender que as faixas aí que eu tenho, né, de gastos, ela começa a partir de 20, né? Então meu ticket anual aí médio ele começa de 20 aí, e ele chega aqui no máximo aí nessa faixa de 125, né? Ele não chega a ultrapassar aqui 150, por exemplo. Então eu posso já visualmente entender quais são as faixas mais relevantes para o meu negócio e quais são as faixas menos relevantes e como é que é o comportamento dele, né? A gente percebe que tem uma quebra repentina aqui. Então a partir de 75 eu tenho uma quebra já bem grande para 100. Já olhando o gráfico de idade, a gente vê quais são as faixas etárias mais relevantes, né, e as menos relevantes, e eu consigo então já ter isso de forma fácil, bem visual. Mas Marcelo, eu quero tirar um print desse gráfico, eu preciso mandar para o meu gerente, né? E para isso eu quero trabalhar ali o nome do gráfico, né? Deixar ele um pouco mais parametrizado de forma estética. Então não tem problema, pessoal, né? A gente faz o acabamento aí do nosso gráfico para poder mandar para quem a gente precisar. Então eu posso mudar títulos, posso mudar cor, enfim, né? Ele é bem customizável aqui, né? Então eu estou basicamente chamando o tipo de gráfico, né? E aqui eu estou formatando algumas questões de design e pedindo para plotar o gráfico, ok? Então percebam que todos os gráficos que eu vou mostrar daqui para frente para vocês, ele tem sempre essa dinâmica. Eu escolho o tipo de gráfico, qual coluna ou quais colunas eu quero trabalhar. Às vezes, dependendo do gráfico, ele pede alguns parâmetros a mais, ok? E peço para plotar o gráfico. Vamos aqui para um segundo gráfico, que é um gráfico para quem utiliza Excel no dia a dia bem comum, né? Que é um gráfico de pits. Então a gente já vai plotar ele aqui, onde eu consigo, por exemplo, ver aí dentro da coluna gênero, né? Quantos por cento são masculino, quantos por cento são feminino. Fiz algumas formatações e está aí o nosso gráfico, ok? Eu posso também analisar um gráfico de distribuição um pouco mais detalhado de uma coluna. Então eu vou chamar aqui um count plot, né? Pedindo uma paleta de cores específica. Então eu tenho aqui distribuição por idade, tá? Mas de uma forma mais detalhada, ok? Outro gráfico que a gente utiliza bastante, que é bem interessante para você analisar, é o de correlação de variáveis, né? Ou parplot, ou seja,
que esse gráfico vai fazer? Ele vai pegar cada coluna da nossa tabela e comparar com as outras colunas e vai nos trazer gráficos, né? Obviamente aqui, quando eu comparo o Customer ID com o Customer ID, eu tenho um gráfico ali padronizado, né? Eu tenho também a mesma coisa quando eu comparo idade com idade, annual income com annual income, enfim, né? Então esses dados eu estou comparando a coluna com ela mesma, mas nos outros casos a gente vai começar a ver algumas coisas interessantes. Percebam que quanto mais cresce aqui o Customer ID, mais cresce o annual income, né? E isso de uma forma bem clara, né? Bem proporcional. E se a gente for olhar os dados, de fato, né? Aqui o Customer ID 1 começa com 15, aí o 2 pula para 16, o 4 para 17, enfim, de fato aqui ele vai crescendo, né? A gente vê que essa é uma relação que realmente existe nos nossos dados, mas a gente pode encontrar também outras coisas interessantes. Perceba que no nosso gráfico de relação de variáveis, a gente tem aqui, por exemplo, algumas distribuições aqui mais dinâmicas, mais normais, mas aqui eu tenho claramente, quando eu analiso o score com idade, eu tenho uma separação clara, né? A partir dos 40 anos, a gente já não encontra dados de score alto, né? Então eu tenho aqui de forma visual, percebo que isso chama, né? Isso apita para nós visualmente e nos traz aí algo para ser investigado, né? Alguma informação que pode ser relevante para nós, ok? Então realmente isso aqui é muito interessante. E você pode também plotar um outro gráfico de heatmap, né? De correlação, que ele vai trazer aí a correlação entre as variáveis, assim como a gente viu ali na relação de cima, né? Ele vai trazer aqui um heatmap de correlação, porém ele vai mostrar, inclusive, se essa correlação é positiva, ou seja, quanto mais cresce o Customer ID, mais cresce o annual income, então uma relação positiva, ou se tem uma relação negativa, né? Aqui, em média, quanto mais cresce o Customer ID, menos cresce a idade. Tá? Então ele nos mostra inclusive os valores, né? O quão forte é essa correlação, ok? Pessoal, essa é a dica de hoje, só para a gente olhar aí alguns modelos de gráficos e ver que de fato é muito poderoso. Existem N tipos de gráficos. A gente aqui está trabalhando com o Matplotlib, é uma biblioteca aí bastante utilizada, mas existem também outras bibliotecas, e espero que a dica aí seja relevante para vocês começarem a explorar os dados de vocês, ok? Até a próxima!